Meu objetivo aqui com esse vídeo não é esgotar o assunto, mas ajudar você que está querendo começar a meditar, ainda está ensaiando alguma coisa, vou, não vou, faço, não faço, pratico, não pratico, já leu alguma coisa sobre o assunto, já viu meus outros vídeos, mas está aí ainda um pouquinho receoso a respeito de como começar, se deve começar ou não e por que começar. As motivações também são importantes, né? A estrutura desse vídeo vai ser a seguinte. Eu vou explicar em linhas muito gerais o que não é meditação, o que é a meditação e como se pratica, para que você consiga se orientar nesse assunto e consiga, de fato, começar a praticar alguma coisa. Esse vídeo ele foi pensado como um resumo do meu curso, né? Quem já viu os meus links, né? minhas redes sociais, já deve ter visto que eu tenho um curso completo de meditação disponível. O link está na descrição, se quiser dar uma olhada. São 5 módulos, são várias aulas, é um curso bem detalhado, mas aqui eu pretendo fazer um resumão desse curso para, quem sabe, você já começar a se inteirar do assunto e começar um pouquinho a sua prática antes de decidir fazer um curso completo como esse que eu produzi, ou buscar aulas, né, aulas presenciais, grupos de meditação, enfim. Espero que isso possa realmente ajudar você nesse sentido. Bom, primeiro, o que não é a meditação? Meditação não é meditação guiada, não é mindfulness, não é ficar observando a chama de uma vela, observar uma paisagem, não é relaxar o corpo, não é yoga nidra, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de yoga nidra, que é uma prática de relaxamento guiado, em que a pessoa se deita e fica uma outra lá falando algumas coisinhas agradáveis para a pessoa se sentir bem. Nada disso é meditação. Ou seja, quase tudo que vocês encontram relacionado ao tema e que tem um viés mais prático, tem um enfoque mais prático, quase tudo que é feito nesses moldes, mesmo que tenha o nome de meditação, não é meditação. O que eu quero dizer com isso é que sempre que você estiver com a sua atenção direcionada para fora de você, seja para escutar o guiamento de um instrutor, os comandos de um instrutor, os comandos relacionados ao relaxamento do corpo, relaxamento da mente, como você deve modular a respiração. Se você estiver escutando algum áudio, algum vídeo, enfim, com esses comandos, a sua atenção está fora. E se a sua atenção estiver fora, isso não é meditação. Vale o mesmo para práticas de relaxamento. Você se deitar na postura do cadáver, por exemplo, a postura conhecida como Shavasana, dentro do yoga. Você se deita, relaxa completamente o corpo, começa a pensar coisas bonitas, agradáveis. Isso também não é a meditação. Isso é uma prática de relaxamento. Muito eficiente e muito útil, inclusive, para quem pretende se iniciar na meditação, mas ainda não é a meditação. Então, para resumir esse começo dessa explicação, se a sua atenção está fora, se os seus sentidos estão ativos, atuantes, você não está meditando. Mesmo que você esteja simplesmente acompanhando uma música muito neutra, aquelas músicas New Age, ou então música clássica indiana, né, sons de flauta, por mais suave que seja, é a sua audição que está conectada a esse som. Então, isso não é a meditação. Embora nada disso se configure como meditação, muitas dessas coisas podem contribuir muito no seu processo de preparação para a prática da meditação. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai começar a meditar, é muito importante que esse aparato de que a gente dispõe para viver, o corpo e a mente, com todas as suas respectivas funções,
É muito importante que esse aparato ele não cause problemas. É muito importante que esse aparato não se constitua como um obstáculo. Digo isso porque é muito comum isso acontecer quando a gente vai começar a meditação, quando a gente vai começar a meditar. Você se senta para meditar e, enfim, se você se senta em alguma postura tradicional, as pernas vão doer, os pés vão ficar dormentes, o joelho pode incomodar, a lombar vai começar a ficar um pouco dura, um pouco dolorida. Então, o corpo, para iniciantes isso é muito comum, o corpo ele começa a dar sinais de que ele ainda não está pronto para a meditação. A mesmíssima coisa vale para a mente. Porque quando a gente se coloca na prática da meditação, a mente começa a falar, começa a dialogar. Basicamente por quê? Porque a prática da meditação ela vai contra a própria natureza da mente. A natureza da mente é produzir pensamentos o tempo todo e reverberar esses pensamentos. Ou seja, você produz imagens, pensamentos, ideias e quase que ao mesmo tempo a mente vai pegando cada uma dessas coisas e fazendo crescer, né? Vai inflando cada uma dessas coisas. Então a mente ela gosta de ser a protagonista de tudo que acontece para você. Ela gosta de ser a dona de tudo que acontece para você. Ela gosta de ser a mandante de tudo que acontece com você neste mundo. Quando você medita, você vai contra essa natureza. Quando você medita, você convida a mente a ficar quieta, a deixar de ser a protagonista por algum tempo. E isso impacta muito na mente. A mente fica ali um pouco aflita, pensando, opa, peraí, isso aqui não é o que eu costumo fazer. Não é para eu ficar quieta, não é para eu parar de falar, não é para eu deixar de ser a liderança maior. Então a mente se coloca esses papéis e acha muito estranho, para não dizer incômodo, quando surge uma situação como a da meditação. Então, só para resumir essa primeira parte, não é meditação quando a mente estiver ativa demais, buscando essas conexões, buscando estabelecer conexões e preservar as conexões com as coisas de fora, com as coisas que a gente recebe por meio dos sentidos. E, entrando naquilo que é a meditação é justamente o oposto disso. Quando você recolhe os seus sentidos, quando você estabelece um foco para sua mente, uma direção única para sua mente, é aí que a meditação começa. Com muita frequência eu me refiro às explicações tradicionais que vêm do yoga, porque o yoga é a meditação e o yoga, a Índia, na verdade, é o berço da meditação. Eu até explico isso em detalhes no meu curso. No yoga, que foi onde a meditação nasceu, esta prática é dividida em 3 passos. São eles: a concentração, depois a concentração continuada ou estabilizada, e o terceiro passo, que é a dissolução, ou uns chamam de êxtase, outros chamam de superconsciência, outros chamam... Os nomes variam muito, mas é o nível mais profundo da meditação. É o nível em que a prática deixa de ser prática e passa a ser um modo de existir, um modo de ser. As palavras elas são um pouco confusas às vezes, porque realmente é muito difícil descrever com palavras o que é o terceiro e último nível da meditação. Somados esses 3 passos, a gente vai ter algo que é chamado no yoga de samyama. Então, samyama no hinduísmo, no sânscrito, seria a palavra mais apropriada para se referir à meditação. As palavras aqui elas são um pouco difíceis, porque tudo que vem do Oriente e chega para o Ocidente, a gente
fica ali aflito querendo traduzir e essa tradução nem sempre funciona muito bem. Enfim, vamos nos virar aí do modo como for possível, tá? Mas samyama, então, é essa palavra que seria talvez a melhor palavra em sânscrito para se referir à meditação. São esses 3 passos, ok? Antes desses 3 passos, existe uma prática de introspecção. Ou seja, você recolher os sentidos, você se afastar das interferências externas para daí poder realizar a prática da meditação. E a partir daqui, eu consigo inclusive fazer o gancho com os aspectos práticos, que talvez sejam os mais importantes para este vídeo. A sua prática, ela vai começar, logicamente, na sua decisão de se recolher. E a sua decisão de se recolher vai implicar o afastamento em relação a todos os estímulos deste mundo. Por que eu digo isso? Porque adianta muito pouco você querer meditar, você buscar a meditação e ficar de 2 em 2 minutos olhando o que está acontecendo em rede social. Adianta muito pouco você decidir meditar e ficar a todo tempo pensando em coisas que não estão aqui e agora com você. Como, por exemplo, o que eu vou preparar para a janta, o que eu tenho que levar para o trabalho amanhã, se tem alguma conta para vencer dali outro dia, enfim. Ou seja, a sua decisão de meditar já é um primeiro passo na direção desse recolhimento. Notem, o recolhimento ainda não é a meditação. O recolhimento é uma preparação, é o que vai preparar o cenário exterior e interior para que a meditação aconteça. E aqui a gente passa para um outro aspecto que é justamente como preparar esses 2 cenários. O cenário exterior se refere basicamente a encontrar o lugar adequado, o horário adequado e o tempo, a duração adequada. Paralelamente a isso, tem também vestir roupas leves, estar em jejum e, enfim, estar com a saúde em dia. É importante não realizar a prática doente. Uma vez que você tenha encontrado esse cenário externo adequado, ideal, você precisa conferir como está o cenário externo. Uma vez que você tenha encontrado este cenário externo ideal, as condições externas ideais, é o momento então de você verificar como está o cenário interno. E eu me refiro a quê? A sua condição física e a sua condição mental. No meio disso, condição física e condição mental, existe também a condição respiratória, que normalmente, pelo menos a ciência ensina que é algo do corpo, mas que é entendido como algo, pelos meditadores, a respiração é entendida como algo que conecta o corpo e a mente. Então, em alguns casos, vocês vão encontrar, por exemplo, explicações que falam de 3 níveis deste aparato. Não apenas corpo e mente, mas corpo, respiração e mente. Como é que você prepara o cenário corporal? Praticando atividades físicas que vão fortalecer o corpo, que vão preparar as articulações, que vão, enfim, trazer condições físicas, anatômicas, de flexibilidade, de vitalidade, que vão ser muito propícias para a meditação. Digo isso porque é muito comum para muitas pessoas, como foi para mim por muitos anos, sentir muito sono durante a meditação. Isso é um resultado, é um efeito de um esgotamento físico. E aí quando você encontra aquele momento de parar, você percebe que o corpo vai se render àquela parada e vai acabar se entorpecendo. Ele entra num estado de torpor, quase de sonolência, às vezes podendo cair no sono. O ideal é que isso não aconteça. O ideal é que você tenha a vitalidade e disposição para realizar a sua prática.
Então, para isso, é necessário sim algum preparo físico. Uma vez que você estabeleça o preparo físico, é importante estabelecer um preparo respiratório. E o preparo respiratório não consiste apenas em ter consciência sobre a respiração, mas, uma vez que você tenha consciência sobre a respiração, você estabelecer um ritmo que realmente promova o aquietamento mental e intensifique o aquietamento corporal, que já começou com as atividades físicas. Por quê? Parênteses aqui. A gente não realiza atividade física apenas para ficar forte e ter saúde, mas também para que os momentos de relaxamento corporal sejam intensificados, potencializados e rendam muito mais. É um pouco aquilo que muita gente já deve ter experimentado, de experimentar níveis de relaxamento muito mais profundos, justamente porque você tem o hábito de realizar atividade física. Então você consegue relaxar fisicamente justamente porque você, às vezes, sobrecarrega um pouquinho o corpo de uma forma controlada, de uma forma consciente, por meio da atividade física. Então a respiração ela tem esse papel duplo. Intensificar esse relaxamento corporal, intensificar esse aquietamento do corpo, basicamente porque o corpo também vai meditar. Eu sei que essa expressão é um pouquinho esquisita, mas o corpo também vai meditar. E também promover o aquietamento da mente, ou seja, estabelecer uma frequência respiratória tal que a mente não fique aflita, querendo retomar o controle do que está acontecendo. Lembra do que eu falei no começo? A mente vai querer retomar o controle quando você se coloca na meditação. A respiração é uma forma de você evitar essa aflição que a mente vai manifestar no sentido de não meditar, no sentido de retomar esse controle e sair da meditação. Então, a respiração é a grande ferramenta de que a gente dispõe para poder passar para o próximo passo, que é justamente a preparação da mente. Uma vez que por meio da respiração você tenha começado a preparar a mente para a meditação, ou seja, convidando a mente para se aquietar, você pode passar ao primeiro estágio da meditação, que é a concentração. Essa concentração ela pode ser bastante simples, bastante simplória quase, porque consiste basicamente em estabelecer um foco para a mente. Esse foco ele pode ser visual. Você observa um ponto na parede, por exemplo, e não desvia o olhar um único instante. À medida que você vai avançando no exercício físico de concentração, ou seja, o exercício visual da concentração, você pode sutilizar esse exercício e passar a direcionar o seu foco mental para uma imagem mental. Então, às vezes um desenho que você ficou observando na parede, você pode fechar os olhos e imaginar esse mesmo desenho na sua mente e reter essa imagem o máximo possível. Isso já é o começo da meditação. Os yogis, eles utilizam figuras chamadas de yantras, que podem servir para esse propósito. Em outros casos, esses yantras eles são imaginados mentalmente. Pode ser a imagem do Om, pode ser a imagem de uma caneca, pode ser a imagem de uma maçã, pode ser o que você quiser. Desde que você estabeleça essa concentração, desde que você estabeleça esse gancho para estabilidade mental. A ideia aqui, para um começo de uma meditação, é justamente evitar que a mente disperse demais. Porque essa é a natureza da mente o tempo todo. A natureza da mente é prestar atenção aqui no microfone, na minha própria imagem que eu vejo enquanto eu estou gravando esse vídeo, nas coisas que eu tenho aqui ao redor. Então minha mente está o tempo todo passeando. Às vezes prestando atenção em algo que não é visual, como por exemplo o meu raciocínio enquanto eu vou falando essas coisas para você. Mas na meditação a gente procura evitar que essa dispersão ocorra. Basicamente porque a meditação
tem esse propósito. Só isso já é um desafio muito grande para a maioria das pessoas. Só isso já é muito difícil, porque, como eu já falei, é da natureza da mente e é da natureza da maioria das pessoas dispersar o tempo todo, não fixar a atenção por mais do que 10 segundos numa mesma coisa. Dizem até, vi uma pesquisa esses dias, que dizia que a média de atenção, de foco mental de uma pessoa normal é na base de 5, 6 segundos, no máximo. E, no entanto, a gente se propõe, por meio da meditação, a desenvolver um foco muito mais intenso, muito mais estabilizado. Uma vez que você estabeleça essa capacidade de concentração, é possível pensar em passar para a próxima fase. Na verdade, você não vai pensar em passar para a próxima fase. Na verdade, você vai perpetuar sua prática de concentração até que ela se torne natural e agradável. Porque é quando justamente você percebe que está fácil manter a estabilidade mental, está fácil manter a concentração, é nesse momento que você passa para a segunda fase da meditação. E é aí que você começa a gostar de meditar. Pode demorar alguns meses até que você chegue a esse ponto. Talvez para alguns leve alguns anos. Mas é um momento muito especial. Porque é justamente o momento em que você vai começar a perceber como a meditação precisa funcionar. Quero dizer com isso que, enquanto você está na prática de concentração, isso vai exigir muito esforço, não apenas para a prática em si, mas também para você manter a disciplina da sua prática e realizar a prática todos os dias. Mas uma vez que você consiga construir essa rotina, em pouco tempo você vai perceber que você vai começar a gostar de meditar. A meditação vai ficar muito agradável e você vai querer meditar cada vez mais. Eu não vou passar instruções aqui neste vídeo a respeito do terceiro nível da meditação, porque, como eu disse no início, além de ser muito difícil sequer explicar esse terceiro nível, esse terceiro nível ele realmente não pede explicações, instruções. Basicamente porque quando você entra no terceiro nível da meditação, que é o nível mais profundo de todos, você já está bem grandinho. Você já é um adulto na meditação e você tem condições de entender o que acontece quando você chega naquele estágio. E também para não ficar criando muito alvoroço, né? Não ficar criando viagens mentais, porque quando você tenta explicar uma coisa que é muito difícil de ser explicada por palavras, você começa a usar metáforas, enfim, figuras de linguagem que não vão ajudar no entendimento real que poderia ajudar você na prática da meditação. Então, vamos deixar o terceiro nível fora desta explicação e passemos então a algumas explicações de caráter mais prático. Voltando um pouquinho lá no começo do que eu falei em relação ao cenário externo e ao cenário interno, ou seja, as preparações, as condições gerais para que a meditação aconteça, além da importância de você encontrar um lugar adequado, um momento adequado e uma duração, um tempo adequado, é importante que você esteja nas condições adequadas para que a meditação possa ser praticada. Eu falei do jejum e, de fato, isso ajuda muito, né? Quando você se coloca para realizar a sua prática sem ter comido alguma coisa antes, enfim. Preserve um intervalo de pelo menos ali umas 2 horas entre uma refeição e a sua prática da meditação. Pelo menos. O ideal é mais. Se você opta por realizar sua prática logo que você acordar, o jejum já está realizado, né? Então você acabou de acordar, você faz a sua higiene pessoal e volta para o seu quarto para realizar sua meditação. Você já está de estômago vazio, esvaziou também, fez xixi, fez cocô, enfim, já está com o organismo limpo, liberado. Então é a melhor condição para se realizar a meditação.
Tempo que eu recomendo para quem está começando, 5 minutos, 10 minutos. Se de repente 5 minutos for um tempo muito fácil, 10 minutos é um tempo bom também, que não é tão difícil para a maioria das pessoas. São tempos bons para se começar. À medida que você sente que está fácil, você vai aumentando esse tempo. A cada semana você pode acrescentar 2 minutos, por exemplo. Mas não dê saltos. Você não vai começar praticando 5 ou 10 minutos, passou uma semana meditando por 10 minutos, você percebeu que está super fácil, aí você já se empolga, começa a querer praticar meditação por, sei lá, 30 minutos, 1 hora. É um salto muito grande. Então não pensa em dobrar o tempo, não pensa em triplicar o tempo. Pensa em crescer aos poucos e manter a prática regular. A regularidade é muito mais importante do que a intensidade. Claro que é muito importante que você busque cada vez mais realizar a prática, se envolver com a prática, lembrar que o silêncio da meditação ele está presente com você mesmo quando você não está meditando. Todas essas coisas são muito importantes, mas a regularidade da prática é essencial. Claro que não é necessário, aqui uma advertência, né? Não é necessário encarar com extremo rigor essa recomendação. Todo professor de meditação vai dizer, medite todos os dias. O dia que você acha que não vai conseguir por causa do trabalho, por causa de algum acontecimento que bagunçou todo o seu dia, toda a sua cabeça, você vai lá e faz pelo menos 2 minutos de meditação. Eu não vejo muito por esse lado. E eu acho que é importante que você se perceba e veja se de fato a meditação cabe ali naquele teu dia, quando as coisas ficarem muito conturbadas, por exemplo. Mas busque essa regularidade, busque essa prática diária. Tem que ser algo tão corriqueiro quanto escovar os dentes, tomar banho, almoçar. Habitue-se a ter a meditação como um elemento importante na sua vida. À medida que essa importância de fato acontecer na sua vida, você vai ver que os frutos também vão ser colhidos à mesma proporção. Então, quanto mais você se dedica à meditação, quanto mais você tem o silêncio da meditação vivo na sua vida, melhor vai ser. Mais proveitosa vai ser a meditação. Como eu disse lá no começo, se o corpo incomoda, sente-se numa almofada, eleve o quadril, pode ser um tapete de yoga enrolado, eu uso isso com bastante frequência, senta em cima daquele rolinho, né? Pode ser uma almofada específica para meditação. Então, a simples elevação do quadril já traz uma condição mais confortável para a lombar, que é um ponto bastante delicado para a maioria das pessoas. A atividade física ajuda muito, né? E aqui vale qualquer atividade física, na verdade. Natação, musculação, as ginásticas posturais, que algumas pessoas chamam de yoga, pilates, exercícios isométricos, alongamentos simples, tudo isso vai ajudar você a preparar o seu corpo para a meditação. De preferência, não encoste o tronco no encosto de uma cadeira, porque isso vai trazer muita sonolência para o teu corpo. Você vai acabar dormindo. Então, o ideal é você sentar no chão, pode ser, como eu disse, um quadril um pouco mais elevado, e de preferência com os olhos fechados. Algumas pessoas não gostam muito de fechar os olhos, tem linhas meditativas em que se recomenda manter os olhos entreabertos, mas a meditação tradicional, que vem da Índia, é feita com os olhos fechados. É uma forma também de você já se colocar diante desse cenário interior com o qual você vai precisar lidar o tempo todo ao praticar a meditação. Com relação à preparação da respiração, não é necessário fazer nenhuma respiração diferente. O simples fato de você alongar um pouquinho a sua expiração já é suficiente para você preparar a sua respiração e preparar a mente. Já vou falar da mente.
Então, por exemplo, se você inspira o ar por 4 segundos, você solta o ar por 8 segundos. E realiza esse processo. Inspiração no tempo X, expiração num tempo 2x. E essa intensificação da expiração leva você a demorar um pouco mais, a reduzir a velocidade da respiração, o que convida a sua mente ao aquietamento. Existem inúmeras técnicas de respiração. Eu falo de algumas delas no meu curso completo de meditação. O link está na descrição, caso alguém queira ver. Mas só com essa recomendação de alongar a expiração e acalmar a respiração, isso já torna muito fácil colocar a mente na frequência da meditação. E no caso da mente, não é necessário criar nenhuma preparação específica. Claro que se a sua mente estiver muito agitada, é sempre interessante criar um intervalinho entre o encerramento das suas atividades e o início da prática da meditação. Porque se você sai da agitação das atividades diárias, do trabalho, e já tenta entrar em meditação, a sua mente parece um motorzinho ligado. Ela não se desliga tão rapidamente, principalmente para quem está começando na meditação. Então é interessante você descansar o corpo, descansar a respiração e descansar a mente. E uma vez que você encontra esses 3 níveis de descanso, você consegue, aí sim, pensar em praticar a meditação. Uma vez que você comece a praticar a meditação, não é necessário pensar nada específico. Você não vai ficar pensando, eu vou meditar. Ou vai ficar pensando, eu tenho que respirar com o ritmo X. Não. Você vai permitir que a sua respiração aconteça naquele ritmo que é adequado para a meditação. Você vai observar a sua condição física durante a prática da meditação. Você vai assumir uma atitude de contemplação, de observação. Não precisa ficar olhando as partes do corpo, evidentemente, né? Não é uma observação no sentido sensorial, no sentido visual, mas uma observação no sentido de tomar consciência de que tudo isso existe. À disposição do seu corpo, sobre o tapete, sobre a almofada, suas pernas flexionadas, um eventual incômodo que possa surgir, o ritmo da sua respiração. Apenas siga testemunhando cada uma dessas coisas, sem criar qualquer desejo, qualquer intenção de controlar essas coisas. Por que eu digo isso? Porque para muitas pessoas a meditação é encarada como uma prática de controle mental, o que obviamente implica controle respiratório, controle corporal. Não se trata disso. Uma vez que você se senta para realizar a meditação propriamente dita, você abdica de toda e qualquer intenção de controlar o que quer que seja. Você permanece ali em silêncio, de olhos fechados, buscando observar corpo, respiração e os pensamentos apenas como forma de evitar que a mente disperse demais, que a mente insista em conversar com você durante a sua prática. Apenas para isso. Mas a atitude ideal é de contemplação. Permanecer passivo, em silêncio, apenas observando o que acontece com você. Até que o próprio esforço de observação se dissolva. E é aí que a meditação realmente acontece da forma como tem que acontecer. Bom, como eu disse, isso é só um resumo das principais orientações a respeito da meditação. É um resumo, de uma certa forma, do meu curso, né, do meu curso completo de meditação em 5 módulos. Mas, mesmo sendo um resumo, já dá para ter uma noção do que é.
e já dá para ter um comecinho, talvez. Né? Talvez a partir daí você já queira se arriscar a se sentar, fechar os olhos e ter suas primeiras experiências de meditação. Não sei se isso de fato ajudou você nesse processo, espero que ajude. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao que eu expliquei aqui, eu sei que é muito resumido, mas se tiver qualquer dúvida em relação a estas explicações ou qualquer dúvida em relação ao meu curso, caso você pretenda se tornar meu aluno, pode deixar um comentário, pode deixar sua dúvida, eu vou responder todas as dúvidas que surgirem aqui. Muito obrigado e até a próxima.